Você está ouvindo o HealthCast, o podcast sobre gestão de saúde corporativa, seguros e tecnologia da UEL-B. Fala pessoal, estamos começando o 8º e último episódio da primeira temporada do HealthCast, seu podcast sobre seguros, tecnologia e gestão de saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o avanço da tecnologia no setor da saúde e para isso a gente convidou o Victor, que é da Lincoln. Victor, muito obrigada por topar nosso convite, tá? De estar participando aqui do nosso bate-papo. Vou pedir para você se apresentar aí para o pessoal, enfim, fica bem à vontade para falar de você, da tua trajetória, da Lincoln. Obrigado, Desirê. Prazer, amigo ouvinte da UEL-B, um parceiro nosso aí nessa jornada de Lincoln, inovando no mercado da saúde. Eu me chamo Vitor, sou empreendedor, empreendo aí desde os meus 20 anos de idade. Costumo dizer que isso é algo que me acompanha desde muito novo, né, desde lá de casa, e tentando fazer diferença agora junto com os meus outros dois sócios, o José e o Sullivan, no mercado da saúde. Aí só para contextualizar rapidamente, a Lincoln é uma terapia digital personalizada focada no tratamento de pessoas com doenças crônicas, tá? Especificamente diabetes, hipertensão e pegando também obesidade e aqueles que são pré-crônicos. A gente sabe que esses são os principais agressores aí das folhas dos custos aí de saúde das empresas, e isso a gente também entendeu que a jornada de um paciente crônico é muito ruim, é muito custosa e é pouco direcionada. Tá? Então, eu posso falar um pouquinho aqui da Lincoln, mas de uma forma geral, esse sou eu e essa é a Lincoln. Muito legal. A gente sabe que inovar em saúde é um super desafio, né? Até recordando um pouquinho assim da nossa trajetória aqui na UEL-B, né? Nós também somos uma health tech, né? Que é basicamente uma empresa de tecnologia focada na área da saúde. Também enfrentamos vários desafios, né? Hoje a gente tem um BI, né, que faz toda a parte de gestão de saúde ali, a gente atende operadoras, corretoras de saúde, empresas, né? Principalmente empresas que já fazem essa parte de gestão de saúde, né? E precisam ali de uma ferramenta para basicamente englobar todos os dados de saúde em um só lugar. Somos super parceiros aí da Lincoln, né? Existem vários clientes nossos que utilizam, né, como programa de saúde dentro das empresas. Os nossos próprios well-makers aqui, né, alguns utilizam também a Lincoln aí para fazer o acompanhamento da doença crônica. Então é muito bacana, né, ter vocês aqui com a gente hoje. E quando a gente fala de inovação em saúde, né, Victor, você está super no mercado há muito tempo, né? Garanto que já viu muitas startups aí de vários setores, mas também do setor da saúde. E conta um pouquinho para a gente, assim, por que é tão importante a gente falar dessa inovação no mercado de saúde hoje? Na verdade, assim, inovação é importante ser falado em todos os setores, né? Sempre é bom. Quando a gente está falando de um mercado que precisa inovar, isso significa que existem várias oportunidades. E foi isso que atraiu a gente para poder empreender na saúde. O que acontece é que agora existe um holofote, digamos assim, na saúde, né? Porque a gente, até como consumidor, a gente acaba vendo várias ineficiências, quer dizer, a jornada é muito ruim, o fato de você ter que sair de casa e ir para o seu consultório do seu médico, esperar às vezes um dia inteiro para poder ser atendido em consultas rápidas, voltar para casa, depois você tem que voltar para poder pegar o exame, para poder conversar com o médico de novo, para ter então um diagnóstico, e depois ir na farmácia, comprar um medicamento e por aí vai, são fatos que acontecem já há muito tempo e que a gente tem um nível baixo de satisfação, né? Eu estou pegando um caso isolado, né, dentro da jornada de saúde, que é super grande, da cadeia de valor da saúde, e com várias outras ineficiências. Então, hoje a gente fala de um ambiente bem mais propício para a inovação. A gente tem um avanço da tecnologia que, obviamente, nos ajuda a criar novos negócios e chegar mais rapidamente no cliente, oferecer novas soluções de forma mais prática, conveniente e barata para ele. E, por outro lado, a gente também tem um ambiente regulatório que nos ajuda. Recentemente com a telemedicina, né? Isso inclusive foi o que principalmente nos motivou a nós aí como sócios a sair da empresa antiga para poder empreender na saúde, né? Um ambiente regulatório que estava naquela época se alterando. Hoje é uma realidade, mas naquela época a gente via como uma tendência, e agora o que vai ser natural acontecer é a criação de novos negócios.
O brasileiro ele tem um perfil empreendedor por natureza, criativo, não desiste rápido, né? Que isso o empreendedor ele precisa ter. E aí, atrelado a isso, a gente tem um movimento de avanço de tecnologia e ambiente regulatório muito favoráveis. Fora isso, também um avanço do investimento de capital de risco, que é importante para o desenvolvimento de inovação, de qualquer inovação. Uma startup, ela não é diferente de uma empresa. Ela é uma empresa, só que ela tem algumas dúvidas, de forma geral, né, bem ampla aqui. Mas ela tem uma dúvida de qual que vai ser o seu produto, ela tem uma dúvida de qual que vai ser o seu cliente, e ela tem uma dúvida de como é que ela vai ganhar dinheiro com isso. Uma vez resolvidas essas dúvidas, aí ela consegue crescer com qualidade. Obviamente, eu estou simplificando todo o processo, tem várias outras variáveis aqui no meio, mas até eu validar todos esses pontos, eu preciso investir nesse processo, e aí existe a classe de investimento de risco que ajuda. E hoje no Brasil a gente vê uma diferença muito grande do que alguns anos atrás. Quando eu comecei a empreender há mais de 10 anos, na verdade, não existia investimento anjo no Brasil. Existia um pouquinho, assim, algumas aceleradoras começando esse movimento, mas hoje não, a gente vê um movimento ascendente, apesar da queda que a gente teve do ano passado para cá, né? Por uma questão de mercado, de ciclo econômico. Mas a tendência é continuar crescendo. E aí em saúde é isso, né? A gente vê uma situação que é cara, é ineficiente, até um próprio modelo de negócio muito conflituoso. Quer dizer, imagina que, por exemplo, pega um hospital, um médico, né? O médico, enquanto ele estiver ganhando por procedimento, você não concorda que é conflituoso o próprio modelo de negócios, né? Quer dizer, quanto mais esse paciente estiver dentro do consultório do médico, melhor para ele, melhor para o hospital, para a clínica e por aí vai. Então, esse é um modelo que tende a mudar para um modelo mais baseado em valor, né? Onde esse profissional da saúde vai começar a ser remunerado pelo desfecho clínico desse paciente. Quanto melhor de saúde ele estiver, mais bem remunerado vai ser o profissional de saúde. Então, a gente está passando por esse momento de inflexão, de mudança no mercado da saúde, e aí a tendência é que a gente tenha, assim, no fim, Desirê, o maior beneficiado dessa mudança toda é o paciente, porque ele passa a ter novas opções, que é o que ele não tinha antes, muito mais convenientes, né? Muito mais baratas, e aí com os incentivos todos atrelados ao ganho de saúde e não à administração da doença, que é o que vem acontecendo na prática, né? Então é isso que eu vejo aí para a saúde. A gente está só no começo dessa jornada, no Brasil pelo menos, e a gente certamente vai ver muitos unicórnios aí acontecendo em saúde, assim como a gente viu no mercado financeiro. Não, com certeza. Esse ponto que você tocou é bem interessante, porque é uma das coisas que a gente sempre fala aqui, né, nos nossos, tanto no Healthcast, Webinar, enfim, nos nossos materiais, que é o quanto hoje a gente tem uma gestão de doença e não uma gestão de saúde, né? Então, basicamente, todo o mercado ele é configurado para tratar doenças especificamente, não de fato para fazer a prevenção, enfim, né? Fazer com que as pessoas tenham saúde, vivam mais, vivam melhor do que elas vivem hoje, né? Então é bem importante, a gente sabe que inovar em saúde no Brasil é um desafio, porque por mais que a gente não tenha tanto um nível de regulamentação tão alto quanto o mercado financeiro, por exemplo, a gente acaba tendo algumas questões, por exemplo, é um mercado que não é tão grande, né, quando a gente vai olhar de players, né, basicamente você vai olhar um hospital, uma clínica, enfim, operadora, basicamente meio que todo mundo do mesmo dono, né? Então a gente sabe que a gente tem esse desafio também de gerar credibilidade também no mercado, porque a gente sabe que a gente está lidando com a saúde das pessoas, que acaba sendo o bem mais precioso que a gente tem. Então é o nosso trabalho também, enquanto marca, enfim, gerar essa credibilidade com as pessoas, né? E a parte de inovação em saúde, ela não está ficando estritamente na mão das startups, né? A gente acaba falando muito que é o universo que a gente está todos os dias, mas a gente tem visto bastante operadora criando hub de inovação, criando corretora,
enfim, empresas mesmo também ajudando nessa parte de inovação dentro da própria empresa, de fato, porque vê que isso não é só sobre gerar economia, não é só sobre reduzir a folha de pagamento, né? A gente fala, enfim, que basicamente é uma consequência, né? Mas não é o fato principal ali. A gente sabe que a gente está falando da saúde das pessoas, da produtividade das pessoas. Cada vez mais a gente engloba o funcionário como, de fato, uma pessoa, tal qual né? É uma evolução também do mercado de trabalho mesmo, olhar o indivíduo ali, querer aquele bem-estar, não só do indivíduo, mas dos familiares, a gente fala dos beneficiários, né, dos seus dependentes e tudo mais. Então está tudo englobado, né? E inovar em saúde nem sempre é você reinventar a roda, né? Mas você de fato olhar para problemas que existem e entender a melhor forma de resolvê-los, né? E às vezes são formas até relativamente simples, né? Quando a gente olha e pensa, pô, por que ninguém nunca pensou nisso, né? Até é o caso da regulamentação da telemedicina, a gente sabe que o que acelerou isso foi a pandemia, né? Mas era algo que, pô, a gente podia estar praticando já há muito mais tempo, né? Porque realmente ela reduz custos, reduz estresse, reduz o tempo do paciente de até o consultório, enfim. Então é bem legal essa parte de inovação, porque está tudo conectado, né, com a mentalidade mesmo que a gente tem e que está mudando, né, da sociedade, do mercado no geral, que a gente fazer a gestão da saúde, não necessariamente da doença, né? E Victor, quais são assim, os principais avanços, né, da tecnologia dentro do setor da saúde que você vem observando aí nos últimos anos? Só fazer um comentário aí, Desirê, no que você disse ali, eu diria que assim, não é sobre o quanto de tempo que vai durar a sua vida, e sim o quanto de tempo que vai durar a sua saúde, porque a gente está vendo uma população envelhecer, vivendo mais, mas não necessariamente com mais saúde. Então a gente consegue administrar a doença dessa pessoa até uma velhice até mais tardia. O problema é que nem sempre elas estão conseguindo ter qualidade de vida. Então, o laser focus aqui agora, o holofote, está realmente em como é que eu consigo trazer essa pessoa para uma qualidade de vida melhor. E aí é por aí que as novas empresas que estão surgindo agora estão de olho, né? Como é que eu consigo engajar essas pessoas para uma melhor qualidade de vida e por aí vai. Então, eu vejo avanços nessa adoção de nova tecnologia. Imagina, até pouco tempo atrás, a gente mal fazia uma interação pelo celular, né? Hoje, cada vez mais pessoas mais idosas conseguindo fazer compras e fazendo uma série de tarefas por meios eletrônicos, então isso é muito bom para nós. Quanto maior a adoção tecnológica, melhor a gente vai conseguir conectar com essas pessoas, então está tendo um avanço muito grande. Existe um avanço ainda grande, não no Brasil, mas fora do país, com o uso de dispositivos como os vestíveis, wearables no geral, relógio e tal. Isso é fundamental para uma série de tratamentos, para acompanhar aquele paciente em todas as atividades do dia a dia dele, quantos passos ele deu, calorias que ele queimou, a pressão arterial. Agora mesmo você consegue, inclusive, pegar a glicose da pessoa pela câmera do celular, né? Então tem uma série de tecnologias que são mais pure tech, que estão avançadas, mas existe um gap entre o avanço da tecnologia e a adoção dessa tecnologia. A gente, de novo, tem um mercado norte-americano mais avançado, no Brasil ainda não, mas isso não significa que não vá acontecer. Isso é uma questão de tempo, mas a perspectiva ela é muito boa. Mas o brasileiro ainda, grande parte, ainda não está muito adotado, não está muito, não conseguiu absorver muito tecnologias como os dispositivos. Mas a gente tem o que a gente vê bem claro, Desirê, é a descentralização do conhecimento da saúde, empoderando, o paciente. Então, a gente olha o médico ou profissional de saúde, como o grande trusted advisor, porque ele foi treinado para ser, e ele tem experiência para ser o trusted advisor de saúde daquela pessoa. Agora, com mais informações em mãos, a gente consegue debater com um profissional. Hoje acontece muito isso, né? Não sei se alguém está me escutando aqui tem o mesmo costume
Mas eu sou muito assim, antes de ir para o médico, eu estou sentindo algum sintoma, eu vou no Dr. Google e pesquiso lá, eu coloco o sintoma, dor de garganta, pus e tal, e aí ele já me dá uma informação, às vezes é uma informação apocalíptica, né? E aí, ai meu Deus do céu, e aí eu converso com o médico fala, não, calma, não tem nada, vai com calma. Mas hoje, de fato a gente tem acesso à informação, e aí, quanto mais conectado, quanto mais eu estiver, por exemplo, integrado a essas terapias, mais eu vou ter conhecimento sobre o meu corpo humano. E aí eu vou conseguir debater com o meu médico e falar, olha, médico, a minha glicemia, eu venho reparando que a minha glicemia, ela se altera principalmente no final de semana. Isso se dá por conta das comemorações que eu faço, o churrasco que eu comi, né, etc. Será que dá para fazer alguma coisa durante esse período? Eu consigo debater isso com a minha nutricionista? Ou, por exemplo, eu consigo monitorar, tem várias startups hoje que estão monitorando o sono, eu consigo conversar isso com o meu psicólogo e falar assim, olha, aos domingos à noite eu tenho aquela dificuldade para dormir por conta da segunda-feira, tem até uma síndrome aí que eu esqueci o nome, que é a síndrome do domingo à noite, mas eu não sei se esse é o nome, mas a pessoa, ela perde o sono por conta da semana que está vindo, né? E aí ela consegue debater isso com o seu psicólogo. Então esse empoderamento do paciente na ponta é algo que vem acontecendo e que vai ser fundamental para a evolução da saúde no geral. Outro ponto importante, que está bem conectado com isso, é o que o mundo fala de evidência dos dados, né, da vida real. O que é isso, né? Por exemplo, quando eu faço um exame, eu coleto a hemoglobina glicada. Então, eu pego a informação que veio daquele exame, que eu vou até o laboratório fazer aquele exame, ou ele vem até a mim, como tem alguns que fazem a coleta em casa. Só que existem outros pontos também, como eu já mencionei, a quantidade de passos que eu dou, quantidade de horas que eu faço, que eu durmo, né, meu batimento cardíaco, tem outros pontos mais, por exemplo, o que eu compro, o que eu não compro, né, tem um mapa de consumo meu, e que quando eu consigo cruzar esses dados, eu consigo criar um perfil de uso meu, né, um perfil Vitor, que está fora, né, essa informação está fora dos laboratórios. E isso é valioso para poder dar um diagnóstico ainda melhor do que era dado antes. Então, essa medicina dos dados reais, em conjunto com a laboratorial, vamos dizer assim, vai ser fundamental para a gente criar diagnósticos cada vez mais precisos, e isso, de novo, vai beneficiar o paciente lá na ponta, né? Então, eu falei muito do paciente, telemedicina é algo que é muito grande, tem muita gente que associa a telemedicina somente teleconsulta, mas ela é bem mais ampla, engloba tudo que eu falei aqui, então isso é algo que vai continuar evoluindo, e a eficiência como um todo, né? Se a gente parar para pensar, existe um problema hoje na cadeia de valor da saúde, que é a interoperabilidade. Quer dizer, ninguém conversa com ninguém. É como se você vai lá no laboratório, você faz o exame, depois você volta para o hospital, a informação daquele laboratório não cruza com o seu prontuário que está no hospital, se tiver um prontuário eletrônico, né? Então, a tendência é que essas bases, óbvio que tudo dentro de uma lei geral de proteção de dados, mas que essas bases comecem a se conversar e isso gere bem mais eficiência como um todo, ao ponto da gente conseguir gerar uma série de análises, até a quantidade de remédios que eu vou produzir como indústria farmacêutica nos próximos anos. Então, esse é um ponto que, ao digitalizar toda essa cadeia de valor da saúde, a gente vai chegar em algum momento no nível ótimo de eficiência. Não, com certeza. E o mercado da saúde é onde a gente tem mais dados, né? Porque basicamente todo mundo que nasce precisa ter um dado de saúde, né? Enfim, se você nasce no hospital, enfim, você já tem ali o teu primeiro dado de saúde, enfim, a gente sabe que é um mercado que processa bilhões de dados aí todos os dias, né? Então a gente tem bastante oportunidade, de fato, para conseguir atuar. E a gente sabe, enfim, que quando a gente fala de inovar em saúde, a gente está considerando, né, principalmente dentro do Brasil, todo o nosso cenário de saúde, né, não especificamente só a parte de plano de saúde, ou enfim, a parte de telemedicina, enfim, a gente sabe que engloba muita coisa, né. Então, quais são os nossos principais desafios hoje, né, enquanto mercado mesmo, em inovar em saúde? Olha, eu acho que assim, existem vários desafios e preconceitos que a gente tem que, como qualquer, assim, ó, Desiree, o que a gente tem que pensar, quando a gente inova, várias pessoas torcem o nariz.
Então, existem aqueles que falam assim: eu já vi isso aí não vai dar certo, eles não vão conseguir, esse meu trabalho 40 anos nesse mercado, isso não existe. Só para você ter uma ideia, lá no início, quando a gente estava fazendo a nossa validação, a gente conversou com mais de 100 pessoas, vários médicos, pacientes, a gente falou que, pô, com todo mundo. E aí, teve uma pessoa que falou pra gente assim, uma pessoa bem importante assim do ecossistema. Ela falou assim, ó: "Eu não acredito em telemedicina. Eu não acredito em telemedicina, porque você perde humanização do processo". Então pausa aí. Fast forward, tempos depois, um ponto que a gente tem convicção dentro da Lincoln é que através da telemedicina a gente consegue entregar humanização. Porque imagina, a jornada, quando a gente conversou lá com. Teve uma paciente que falou pra gente, também nesse processo de validação, ela falou assim: o seguinte, ela falou: Vitor, eu era uma pessoa do Vidigal, ela estava gravando da favela lá na hora, né? Foi uma chamada pelo WhatsApp ali, e a gente fez uma entrevista exploratória e tal. E ela falou assim: Vitor, eu pego 3 ônibus para poder ir até o consultório do meu médico. Eu espero, às vezes, 6 horas para ser atendida, em uma consulta que dura 15 minutos e o médico não olha na minha cara. E aí eu pego de volta mais 3 ônibus, que dura muito tempo, eu passo pela linha A, linha B, linha C, para poder voltar para casa. Ou seja, é uma jornada muito cansativa para poder ter uma consulta. Passa-se um tempo depois, a gente coleta os dados e as informações, os feedbacks que os próprios pacientes nossos passam para o nosso time. E aí o que mais sai é a humanização. E eles falam assim: nossa, eu acho ótimo quando a profissional tal da Lincoln sabe dizer o que eu estou passando, sabe o nome do meu cachorro, sabe as minhas dificuldades, consegue me atender rapidinho, né, não gasto quase nada de tempo para poder tirar uma dúvida. Então, tudo isso é colocar o ser humano no centro, porque para mim humanização é isso, é colocar o ser humano no centro da equação e atender às suas necessidades. E é justamente isso que a gente faz, e por design é o que uma startup tem um foco, né? Criar realmente um valor desproporcional para aquela pessoa. E o sistema todo de saúde, de novo, ele não foi desenhado para ele, né? Ele não é o paciente no centro da equação, ele é outra coisa menos o paciente no centro da equação, né? E muitas vezes não importa o quanto de dinheiro que você tem, você passa por uma jornada muito ruim, né, no geral. Então, eu acho que o desafio maior é quebrar esses preconceitos. Tem uma frase que eu escutei que falava o seguinte: as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa convicção e com a nossa experiência, porque a experiência significa o passado, né? A tudo aquilo que eu vivi em relação ao meu passado. Só que se a gente está inovando, a gente está falando do futuro, e por muitas vezes de um futuro que é desconhecido. Então a gente tem que ter uma cabeça muito aberta para poder testar modelos diferentes, para poder entregar valor para alguém lá na ponta. E tentar entender o seguinte: cara, deixa eu ver se isso daqui funciona, ao invés de falar assim, isso aqui não vai funcionar, eu trabalho com isso há muito tempo e tal. Então, existe um trabalho, e aí eu converso com vários empreendedores de startups, que é quebrar esse preconceito e fazer a inovação acontecer. Grande parte dos modelos de negócios que existem hoje no Brasil, de startups de saúde, tem uma empresa dentro do modelo de negócio, né? Um B2B, então entregando na ponta, ou um B2B2C, quer dizer, através do B, do business, eu entrego para o meu consumidor lá na ponta. Então, necessariamente eu passo, eu acho que é quase 90%, tá, o dado, quase 90% das startups no Brasil de saúde passam, de alguma forma, pela empresa. Então, ela tem um papel fundamental. E aí, é parte, precisa fazer parte da estratégia dessa empresa, meio que abrir essas portas e criar estratégias em conjunto para poder aproveitar essa velocidade, digamos assim, dessas startups para poder fazer realmente uma inovação de impacto. Então, para mim, o maior desafio é esse. Acho que a gente está avançando bastante, tem muito caminho ainda, as próprias corporações estão se amadurecendo nesse sentido. Tem várias que são ali, estão despontando, assim, né? Já estão mais avançadas, outras estão começando agora. Não tem problema. Eu acho que o primeiro passo é aceitar que existe um ambiente propício para isso, trazer pessoas boas para o time, trazer startups boas para o time e fazer essa roda girar.
Não, com certeza. E quando a gente fala de inovação, para quem não está acostumado, é muito sobre, eu tenho que ter uma tecnologia muito de ponta, tem que ser, nossa, outra coisa, é um gasto, né, não é um investimento. Sendo que, no fundo, assim, a parte central da inovação é basicamente a gente ter escutativa, né? Porque, infelizmente, a gente acaba baseando muito todo o resto do mundo com base na nossa vivência, né? Na nossa visão de mundo. Então, isso não vai dar certo, ou isso não tem o futuro, enfim, porque na minha visão de mundo, nada do que eu experienciei até aqui fez com que eu tivesse, né, uma crença de que isso daria certo. E realmente, quando a gente fala também de inovação em saúde, principalmente em um país como o Brasil, é muito importante a gente considerar todos os níveis de classe econômica, né? Porque senão a gente vai estar falando com uma parcela muito pequena da população. Né? Então, a inovação ela não é só para quem está dentro do escritório, quem tem, enfim, celular de última geração e tal, vai de patinete para o escritório, enfim, e não é sobre Não é isso. isso, não é isso, isso não existe. Teve uma vez, só um parêntese, teve uma vez que foi um investidor lá na Ace, que era a empresa que eu trabalhava antes, e aí essa pessoa andou eram 4 andares lá, né, então ela andou por todos os andares e tal. Aí ela me fez uma pergunta no final do tour, falou assim: "Ah, mas vocês não têm mesa de ping-pong?" Não, é mesa de ping-pong não, de sinuca. E eu falei: "Por que que deveria ter?" Eu falei assim: "Não, porque eu achei que todo ambiente cool, né, de uma startup tinha uma mesa de sinuca." Aí eu falei: "Não, o pessoal não tem tempo para isso não, tá todo mundo correndo atrás do seu." Mas eu acho que às vezes as pessoas ligam muito ao que o Vale do Silício, né, fez durante muito tempo, faz durante muito tempo. Óbvio que o ambiente é completamente diferente, né, de uma empresa mais tradicional, mais quadrada e tal, mas startup não é isso, é muito além do que isso, é muito além do que o post-it na parede, aquele workshop bonitinho, as pessoas de chinelo e tal. Na verdade, numa startup, esse ponto é o que menos a gente menos olha, como é que a pessoa está vestindo, pouco importa. A gente está interessado em como é que a gente vai entregar valor mais rápido, mais eficiente para o nosso cliente final. Então a gente quer perder menos tempo com a burocracia e mais tempo com o nosso cliente, né? Então é o que você falou, isso não existe, né? Essa concepção de uma startup fumaça, né? O nosso trabalho aqui é muito sério. E aí, Desirê, Sim. só completando, assim, acho que assim, o desafio, existem vários desafios que eu não citei. O ambiente regulatório, que é algo importante, as validações científicas para a saúde, que é super importante, mas isso é o mínimo. Isso Sim. tem que passar. Uma empresa de saúde tem que passar por esses estágios, né? De qualquer jeito tem que passar por esses estágios. São os desafios normais de uma startup de saúde. Mas para mim o ambiente hoje, o desafio maior hoje é quebrar o preconceito dentro do segmento como um todo. Com toda certeza. E o mercado de health tech ele está super crescendo, né? Você tinha até comentado ali no início que, enfim, veremos muitos unicórnios da saúde ainda, né? A gente teve um foco muito grande de unicórnios financeiros, né? Entrando. E agora, né, a gente já tem até unicórnio ali da saúde, enfim. E como que é a tua visão, né, e expectativa, enfim, para o mercado das health techs para os próximos anos? É muito promissor, a gente está só no início, como eu comentei. Se você for reparar, o mercado da saúde ele tem muitos bons empreendedores, não são aventureiros, assim, são pessoas que estão fazendo trabalhos muito sérios, como tem que ser, igual você falou, são vidas que estão ali por trás, quando é uma startup que trabalha coordenando o cuidado de pessoas, né, mas tem outras que são puramente B2B, criando sistemas, mas são pessoas, no geral, muito sérias por trás, e o investidor gosta disso, né. Então, eu vejo que existe ainda o próprio amadurecimento das startups que nasceram há alguns anos atrás, 2 anos atrás, 3, 4, né? A jornada ela é longa, não é uma jornada curta, então a gente não vai ver muitos unicórnios no ano que vem. Provavelmente pode ter um, no outro ano 2. Então é uma jornada um pouco mais longa, natural. Então existe esse momento de amadurecimento da própria startup, existe um momento de amadurecimento do mercado em relação a essas soluções. Até ano passado eu não conseguia sentar na mesa de nenhum decisor para poder falar da Lincoln, hoje não, hoje já é diferente, ou seja, a pauta já mudou, ano que vem vai ser diferente, no outro também, então o mercado está evoluindo nesse sentido,
já existe também um amadurecimento do próprio mercado de investimento, o próprio venture capital consegue agora separar um pouco saúde de outros segmentos, porque é diferente, o tempo de desenvolvimento de mercado de uma startup de saúde é completamente diferente do mercado financeiro, que é completamente diferente do mercado logístico, marketing, RHs, etc. Então, existe esse amadurecimento de olhar para isso. As próprias empresas também estão se movimentando para isso, como eu mencionei. Estamos no início, né? Quando eu falo empresas maiores aqui, elas estão criando seus próprios ecossistemas, então existe um tempo de amadurecimento também. Várias estão criando fundos de corporate venture capital, ou seja, vai vir mais investimento para o mercado da saúde, e nesse processo também vai ter muito amadurecimento deles entenderem como se faz um bom investimento numa startup, como fazer para poder potencializar esse mercado em prol desse ecossistema que eles estão criando. Então, eu vejo que a gente está só no início, mesmo, e tem muita coisa por acontecer, está super promissor, as oportunidades estão aí, o mercado é gigantesco, né? É muito ineficiente e tem muita oportunidade para se inovar ainda. Então, quem estiver escutando aqui, for empreendedor e estiver pensando aí no próximo passo de carreira, talvez seja uma boa oportunidade em timing, né, para poder inovar. E para as empresas também que estão esperando soluções, é uma boa notícia também, porque tem muita coisa boa acontecendo que certamente vai ajudar a resolver os seus problemas. Não, com toda certeza, como você muito bem pontuou, é um mercado muito grande, né? Então existem várias pontas ali de atuação, né? E de fato o crescimento ele vai muito de acordo com a eficiência do que você está conseguindo fazer, né? Então, até comentando assim, por exemplo, no ano passado a Ubi cresceu 300%, né? Quando a gente olha isso, tipo, cara, um crescimento muito grande para um ano só, né? Mas aí de fato o quanto você investe não necessariamente só em tecnologia, né? Mas o quanto você investe nas pessoas do seu time para estarem ali desenvolvendo, porque realmente reitero que é muito comum, né? A gente vê principalmente quem vende em empresa super tradicional, que startupeiro né, o estereótipo ali da mesa de ping-pong, não trabalha direito, enfim. E até engraçado, né? Porque aqui na UOB, por exemplo, a gente não tem escritório fixo, né? A gente tem pessoas trabalhando, enfim, em todo o Brasil ali, né? A gente até tinha um escritório em Florianópolis, mas a gente não, como a gente não cobra, né, essa parte do trabalhar no escritório, a gente tem, e super funciona, né? Tá todo mundo muito comprometido, então tem muito mais a ver com o propósito, né, com a seriedade ali do trabalho que você está fazendo, do que com o modelo de empresa de fato, né? Então é bem legal assim essa parte, Vitor. Você trouxe insights muito bacanas para a gente pensar, né? E principalmente essa questão do realmente tudo que a gente está fazendo em saúde, né? Às vezes, como você muito bem pontuou, B2B, B2B2C, enfim, mas tudo reflete na ponta que somos nós, né? Que somos usuários do sistema de saúde, seja ele privado ou público, enfim, público basicamente todo mundo usa, né? Não precisa necessariamente ir ao SUS, ir a um postinho, enfim, para você utilizar, né? Mas é muito bacana toda essa parte de inovação, né? Então eu queria que você encerrasse aí, desse teu compilado de ideias para a gente, né? Sobre essa pauta de inovação em saúde, enfim, para a gente encerrar aqui nosso papo. Acho que de uma forma geral, um pouco do que a gente falou aqui, o mercado está no seu início de maturidade, muita coisa vai acontecer ainda, a gente tem que ter uma cabeça aberta, a gente tem que lembrar o seguinte, Desirê, a inovação é igual a ideia mais execução. Então, a gente tem que entender que não é só a ideia que importa na equação, ela importa, mas a execução é o fundamental, é o que tem um peso maior para que essa inovação aconteça. Então, se eu sou o gestor da minha empresa e eu quero estimular que a inovação aconteça, não adianta só fazer uma caixinha de ideias. Eu preciso ter um ambiente para que ele consiga executar isso bem. Se eu tenho dificuldade de fazer esse processo dentro da minha empresa, por N motivos, às vezes até por motivos culturais dentro da minha empresa, por exemplo, a empresa é muito grande, eu estabelecer um processo de inovação é custoso, é moroso, eu convencer a alta direção disso e tal, eu posso trabalhar com startups. E aí
Eu agora, no lado de cá do balcão de uma startup, eu enfrento esses problemas. Eu sou aquela pessoa aqui que estou tentando ajudar aquela empresa a fazer uma inovação séria acontecer, em criar um diferencial competitivo para o mercado dela. Então, fica aqui talvez uma provocação para a gente pensar sempre além e a gente exercer, de fato, a inovação aberta, chamando aí as Wellbees e as Lincolns e as outras que estão no mercado, porque o ganho é desproporcional. Eu costumo dizer que quando você inova em uma startup, com uma startup, a soma nunca pode ser 1 mais 1 igual a 2, e sim 11. Então, assim, óbvio que essa conta não está certa, né? Mas ela tem que ser desproporcional mesmo. Senão, eu vou atrás de um fornecedor mesmo para resolver aquele meu problema. Então, quando eu falo com uma LB, o resultado ele tem que ser desproporcional. E o LB consegue entregar isso. Quando eu falo com a Lincoln, o resultado tem que ser desproporcional ao que eu consigo ter no mercado, inclusive internamente. Então, compensa eu fazer esse investimento. Então, queria deixar esse último recado aqui. Seguimos aqui disponíveis. O trabalho também que a gente está fazendo com clientes na ponta está sendo sensacional. Eu sei que a Wellbe está super bem posicionada aí com empresas e corretoras. Então eu queria deixar também o meu convite para bater um papo comigo, chamar aí no LinkedIn ou outro canal, para a gente conversar mais sobre a saúde também da sua empresa. Não, com toda certeza, até, né, fazendo um adendo, o pessoal aqui que usa Lincoln, né, por exemplo, a gente tem colaboradores aqui que usam, sempre comentam, né, sobre até o ponto que você falou ali no início dessa humanização do processo, né, então, que de fato, eu não preciso estar num consultório, né, vendo ali fisicamente o médico para eu receber, de fato, esse atendimento humanizado, né? Então, o pessoal sempre comenta que, nossa, eu me sinto, assim, muito exclusivo para o pessoal da Lincoln, né? Porque realmente tem esse acompanhamento. Então, é bem legal também a gente, né, ter esses feedbacks, assim, de que a gente está no caminho certo, de fato, né? A gente está ouvindo as pessoas, conseguindo entregar soluções que geram valor, né? E principalmente mudando a mentalidade do mercado, né? Então a gente vê que a mentalidade das pessoas vem mudando, enfim, por exemplo, a parte financeira está super em alta sobre investimento, né? Eu vou investir na bolsa, vou investir em ações, enfim. E a gente está mudando também essa mentalidade sobre investir em saúde, né? Não é um gasto, é um investimento que você faz. Então, também entender que mais do que investir em ações é muito importante investir na nossa saúde, né, para de fato a gente ter uma vida não só muito longa, né, mas também muito saudável, com qualidade de vida e tudo mais. Então, muito obrigada, Vitor, pelos grandes insights aí, tá, pela tua colaboração, enfim, isso trouxe pautas muito importantes para a gente. Super convidado aí para os nossos próximos papos também, né, a gente também se coloca à disposição aqui, Wellbe, no LinkedIn, enfim, onde quiserem chamar a gente para bater um papo, entender, seja sobre as nossas soluções, seja sobre o mercado, os desafios de inovar em saúde também, a gente está super à disposição ali. E muito obrigado aí pela tua presença, né, e por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Imagina, obrigado a você pelo convite e obrigado, amigo e amigo ouvinte. E fica para uma próxima aí a gente explorar novos temas. Fechou então. Valeu, Vitor. Você ouviu o HealthCast, seu podcast de gestão de saúde corporativa, tecnologia e seguros. Compartilhe nas suas redes sociais e continue acompanhando para não perder os próximos episódios. Até a próxima!